O problema que a gente tem é uma certa fantasia de que a gente enxerga a realidade diretamente. Talvez seja essa a nossa dificuldade. Os outros animais se relacionam com a realidade diretamente, né? E o ser humano não. O ser humano ele é uma espécie que criou uma espécie assim de óculos, barreira, em que ele conceitua. A Ayn Rand é uma pessoa espetacular para isso. Se você não conhece o trabalho da epistemologia da Ayn Rand, epistemologia é o diálogo, o espaço de diálogo filosófico em que se conversa sobre como enxergar melhor a realidade. Então a frase que eu escolhi dela para o artigo é: o ser humano não pode sobreviver apenas com percepções, é preciso conceituar. Então, a gente tem uma escalada humana que pouca gente trabalha com ela, que é: eu tenho uma sensação, depois eu tenho uma percepção, então eu reflito sobre as sensações e aí eu passo a ter percepções, e eu reflito sobre as minhas percepções e eu passo a ter conceituações, e eu reflito sobre as minhas conceituações e por fim eu tenho narrações. Então a gente vai dizer o quê? Percepções são sensações organizadas, conceituações são percepções organizadas e narrações são conceituações organizadas. Então quando eu digo assim, eu estou tendo sei lá, hoje não acordei bem. Aí você vai dizer, cara, eu acho que eu estou, sei lá, ansioso. Ansioso é uma percepção em cima de uma sensação. Aí você vai falar, mas da onde vem essa ansiedade? Poxa, eu acho que eu estou ansioso porque eu tenho uma entrevista de emprego. Então é uma ansiedade profissional. Pronto, você já conceituou em cima de uma percepção. Tem alguma coisa diferente comigo? Eu estou ansioso. Que tipo de ansiedade eu estou trabalhando? Que eu estou vivendo? Eu acho que é a minha entrevista para o emprego que eu vou ter daqui a 2 dias. Então, você foi trabalhando. Como é que eu posso lidar melhor com isso? Vou dar uma olhada, vou ver como é que eu posso. E aí você então está criando uma narração. Você está trabalhando em cima de uma sensação, teve uma percepção, teve uma conceituação. Então, esse trabalho é o trabalho fundamental para a gente poder lidar melhor com os fenômenos, com a realidade. E geralmente as pessoas começam a querer entender a realidade e muitas vezes a gente começa a trabalhar com a realidade com sensações e percepções e não faz reflexões mais trabalhosas. Eu adoro uma metáfora, se vocês já ouviram, vocês me desculpem, mas eu digo que a vida de um conceituador, uma pessoa que vai trabalhar para desenvolver narrações, conceitos, né? Precisa ter um ferramental conceitual. Então, vamos fazer uma metáfora. O marceneiro, que faz maravilhosas cadeiras, se você for lá entrevistar ele na oficina dele, você vai ver que ele além de um marceneiro maravilhoso, ele é um cara que deve ter uma preocupação muito grande na organização da oficina dele e nas ferramentas que ele usa para fazer as cadeiras. Então ele não pode ser um marceneiro de excelência se ele também não for uma pessoa que organiza a oficina de forma excelente e que usa as melhores ferramentas possíveis para trabalhar com aquelas cadeiras. Então ele se preocupa com o ferramental. Senão ele não consegue melhorar o produto final. E aí quando a gente fala de epistemologia, a epistemologia é o ferramental de alguém que vai fazer essa análise. Para que você possa analisar. E você vê que muita gente não conhece epistemólogos. É como se as pessoas estivessem querendo olhar para a realidade, não conhece uma Ayn Rand, não conhece um Thomas Kuhn, né? Não conhece pessoas que pensaram sobre como pensar a realidade. E isso vai fazendo com que a gente melhore. Além disso, um conceituador de excelência precisa de uma pergunta-foco. Eu vejo muita gente, né, e muitos profissionais, muita gente que não tem a pergunta-foco.
A pergunta-foco é o quê? No caso aqui da bimodais, no meu caso pessoal como conceituador, como as mudanças de mídia modificam a jornada humana na luta pela sobrevivência. Vou repetir. Como as mudanças de mídia modificam a jornada humana na luta pela sobrevivência. Eu tenho uma pergunta-foco e aí eu vou ajudar os meus clientes a desbaratar essa pergunta-foco, a melhorar essa pergunta-foco. E quando eu vou trabalhar com essa pergunta, como as mudanças de mídia modificam a jornada humana na luta pela sobrevivência, eu estou refletindo sobre os impactos do digital na sociedade e os impactos do digital na área administrativa, nas organizações e nos profissionais. Então, quanto melhor eu consigo entender o papel das mídias, mais eu posso ajudar meus clientes a pensar melhor para onde é que nós estamos indo. E aí você tem um conceituador de excelência, o que ele faz? Ele precisa escrever, né? Ele precisa desenvolver uma série de atividades corriqueiras para ele poder trabalhar. E aí ele vai escrever rotineiramente, interagir com o cliente de maneira constante, transformar conceito em metodologia para que os clientes possam colocar isso para funcionar, para saber se as premissas estão funcionando e utilizar um ferramental conceitual cada vez mais sofisticado. Então tudo isso é uma base para que a gente possa enxergar melhor e poder agir melhor, decidir melhor. Quando a gente começa a ver determinadas narrativas hoje sobre o mundo digital, a gente vai ver que muita gente está tentando explicar o que está acontecendo, mas não está usando um ferramental conceitual adequado. E isso acaba dando problema e as pessoas começam a tomar decisões que não são as melhores. É um pouco por aí, o que vocês dizem? Bom, falar da Bimodais, nós somos a melhor escola de futurismo do Brasil, talvez a única que realmente está procurando desenvolver filosofias, teorias e metodologias consistentes para lidar com o digital. Ah, mas os outros não têm escolas de futurismo também, né? Pô, tem. Mas as pessoas estão trabalhando num futurismo convencional. Nós estamos trabalhando aqui num futurismo super extraordinário para lidar com uma mudança que a gente chama DREDS. O que é uma mudança DREDS? Disruptiva, rápida, estrutural, desconhecida, social. Uma mudança DREDS exige um futurismo super extraordinário. E o futurismo super extraordinário exige uma imersão, um aprofundamento, um acompanhamento, um trabalho consistente para que as pessoas possam compreender todas as grandes mudanças de paradigmas, de valores e de hábitos que a nova civilização vai exigir. Então eu estou te convidando para participar da escola. Vem para cá, a gente tem várias atividades internas, você vai ficar 6 meses com a gente, não vai querer sair, as pessoas ficam renovando, porque você vai sentir aquela sensação de que você saiu de Matrix e está na nave Nabucodonosor e está olhando Matrix de fora. Quer mais detalhes? Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. E pô, quero ser bimodal.